desse lugar, Pai. Nós podemos, Senhor, sentir a Tua presença e principalmente cremos nela, porque aqui se reuniram mais do que 2 ou 3 pessoas no Teu nome, Senhor. E tudo quanto for feito agora, Senhor, a Tua palavra, Senhor, a ser anunciada, Pai, que encontre corações ávidos, desejosos por mais de Ti, Pai. Te agradecemos por esse tempo de adoração, esse tempo de louvor, esse tempo de ofertas, Senhor, esse tempo de comunhão na Tua presença. E dizemos, Senhor, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como é bom estarmos na casa do Senhor, desfrutando da comunhão uns com os outros e da presença do Senhor. Amém? Queridos, eu quero convidá-los para abrirem a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5. Nós vamos fazer essa leitura e hoje estaremos comentando sobre essa passagem bíblica. Evangelho de João, capítulo 5. Eu vou fazer a leitura na nova tradução na linguagem de hoje. Está aí na tela também, os irmãos podem acompanhar. Diz assim: depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betsata, ou Betesda. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante o homem ficou curado. Pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Amém. Até o versículo 9. Irmãos, os milagres de Jesus, eles são extraordinários, né? Eu lembro que alguns meses atrás, eu e a Elisinha, nós estávamos assistindo aquela série The Chosen, e quando nós assistimos o episódio em que ocorre a pesca milagrosa, em que enche-se os barcos do Pedro, do Tiago, do João de peixes lá e tal, eu não me aguentei, chorei um monte lá. Por quê? Porque eu nunca havia pensado no contexto do milagre, né? E no filme eles fizeram um negócio tão bem feito, porque o Pedro estava no maior do desespero da vida dele. Ele não tinha como pagar as dívidas que ele tinha. O Mateus, que era o cobrador de impostos, estava na cola dele esperando para receber, já com 2 guardas romanos do lado, porque se ele não pagasse naquele dia, que era o último dia, ele seria preso. E ele, além de preso, perderia o barco, perderia tudo. Para ajudar na situação lá no filme, acontece que a esposa dele ainda havia abrigado a mãe dela, sogra dele, né, porque ela estava doente. E eles haviam discutido um pouco antes, porque ele estava na maior da agitação, a ponto de perder tudo, a ponto de ir para a cadeia, e ainda tinha que cuidar agora da esposa e da sogra. A situação era desesperadora. E aí a forma que ele encontrou foi sair à noite para ir pescar. E ele foi pescar, nervoso, agitado, ansioso, e aconteceu um milagre. Milagre é uma coisa que acontece na vida de alguém quando não tem nada mais que possa resolver a parada, resolver o problema. Por isso se chama milagre. Tá? Enquanto existia algum jeito, enquanto existia alguma maneira, enquanto existia alguma forma de resolver determinada situação, não há espaço para o milagre. Mas o milagre é quando não tem mais jeito. Aí ele acontece.
E nessa história bíblica aqui a gente vê uma situação assim. Tá? Um homem paralítico, doente, né? E aquela doença dele deixou ele paralítico. E fazia 38 anos que ele vivia nessa condição. O texto não menciona se ele nasceu assim, possivelmente não. Porque se ele ficou doente, ficou naquela situação, possivelmente alguma vez na vida ele já andou. Tá? Mas aqui nós vamos observar algumas situações muito interessantes nessa passagem bíblica aqui. A primeira delas, esse homem estava à beira do tanque de Betsaida, o tanque de Betesda, que tinha lá os 5 pórticos e tudo mais, e ficava na região sul de Jerusalém, né, para fora dos muros. Tá? O tanque, ele era um local de cura. Tá? Ele era um local de cura. Mas atentem bem para o fato. Segundo a mitologia grega, o deus Asclépio, ou Esculápio, ele tinha cerca de 400 locais de cura. E é preciso que a gente entenda o contexto. Jerusalém aqui, ela está sob domínio dos romanos. Então aquele tanque lá, ele não era um tanque judaico. Ele ficava para o lado de fora e era um tanque de cura pagão. Conseguiram entender aqui? A divindade, o Asclépio ou Esculápio, ele tinha diversos outros lugares que eram tanques que eram construídos assim, com águas, tá? E era lugar de cura. Vocês já repararam que até nos nossos dias existem algumas águas sagradas por aí? Existem lugares que são lugares místicos, né? Em que as pessoas vão lá e elas colhem aquela água sagrada ou elas se banham naquela água sagrada, acreditando que dali elas vão obter algum favor, alguma graça, alguma cura, algum benefício. Tá? Às vezes isso fica em templos, outras vezes é alguma cachoeira, algum lugar, alguma caverna. Né? Existe até hoje essa crendice de que águas têm o poder de curar. Né? Alguns anos atrás, evangélicos faziam com que as pessoas colocassem um copo d'água em cima do rádio, estava tendo um programa, e eles iam daí orar, então, e você ia beber aquela água, e eles diziam que você ia ser curado. É uma crendice. Tá? A água não tem poder para curar. Tá? Quem cura realmente é Jesus. E no texto aqui isso fica muito claro. Então o Asclépio, ou Esculápio, seja o nome que for, ele é esquisito. Na mitologia grega, ele tinha 2 filhas. Uma se chamava Higina, tá? Daí vem a palavra higiene, e a outra tinha um nome com S, san alguma coisa, de onde vem a palavra sanidade ou sanitário, alguma coisa nesse sentido, ligados à questão da cura, ligados à questão da medicina. E o símbolo dessa divindade era uma cobra. Vocês já viram que o símbolo da medicina é uma cobra? Então, essas coisas elas estão ligadas lá na mitologia, lá no antepassado. Tá? Se a gente for mais para trás ainda, vocês vão encontrar Moisés levantando uma haste, nessa haste tinha uma cobra de metal, e quem olhasse para aquela haste com aquela cobra era curado das picadas daquelas cobras, daquelas serpentes abrasadoras, que foi uma das situações que o povo enfrentou no deserto. Então a gente, ao estudar determinadas passagens bíblicas, se você volta um pouquinho na geografia, volta um pouquinho na história, volta um pouquinho na cultura, você vai identificar Jesus inserido, completamente inserido no seu tempo e no seu meio. Da mesma maneira que Jesus estava inserido naquele tempo e naquele meio, ele vai visitar um doente numa piscina de cura pagã e lá ele efetua a cura, que é o que a gente viu aqui na leitura. Tá? Mas a gente vai destacar ainda mais algumas coisas aqui. A ideia, essa
crendice de que aquelas águas curavam, ela foi tão difundida durante o tempo em que os romanos dominaram toda aquela região, que a cultura helenista ou a cultura grega, ela acabou sendo disseminada de uma geração até outra geração. E esses lugares, esses locais, eles eram, então, tidos como lugares comuns. E até mesmo muitos judeus passaram a acreditar que aquilo da religião pagã tinha algum poder sobre eles. Quando o pastor Luciano me ligou para que eu pudesse falar com vocês hoje a palavra de Deus, eu brinquei com ele assim, eu disse, sexta-feira vai ser 13, e agosto. Então hoje é sexta-feira, 13 de agosto. Tá? Quantas pessoas hoje evitaram passar embaixo de escada, ou se benzeram quando viram um gato preto, ou coisas dessa natureza. É interessante que na nossa cultura existem muitas crendices, tá? São crendices populares, coisas que as pessoas acreditam, mas não tem fundamentação nenhuma. Tá? A fundamentação está onde? Naquilo que se passou de uma geração para outra, a história que os nossos avós contavam e que contaram para os nossos pais de alguma maneira contaram para a gente e a gente viu por aí. Tá? E aqui a gente observa como isso afeta e distancia as pessoas do caminho certo que é Jesus. Tá? A palavra Betesda, no hebraico, significa casa de misericórdia. E não era absolutamente um local judaico, mas era uma instalação grega afiliada a essa divindade, a esse deus, o Asclépio. Tá? É muito importante notar que nessa cura particular, Jesus, ele cura diretamente o doente. O doente está lá, o doente diz que ninguém coloca ele dentro da água quando a água se mexe, mas Jesus não fala para ele entrar na água. Vocês observaram? Então não é para beber a água benta, não é para se benzer com ela, tá? É para crer nas palavras de Jesus. Tá? E aqui é diferente daquela situação em que Jesus cura o cego de nascença, no capítulo 9 do mesmo Evangelho de João. Vocês lembram que o cego foi curado quando Jesus bisuntou os olhos dele com lama e saliva e disse, vá e te lave no tanque de Siloé. O tanque de Siloé, ele era uma instalação judaica, estava ligado ao templo, porque lá no tanque de Siloé se lavavam os utensílios sagrados que eram usados no templo. Aqui, no tanque de Betesda, não. Tá? Então, é importante que a gente sempre busque também fazer esse paralelismo no texto bíblico. Portanto, parece que o tanque de Betesda, então, ele era um local pagão, tá? Ou do deus Asclépio, diferente do tanque de Siloé. Vamos agora para o homem. Tá? Então, o tanque está resolvido. Vocês já entenderam que aquele lugar ele não tinha efeito curador nenhum? Mas está escrito no texto bíblico que vinha um anjo e mexia a água. Gente, está escrito entre aspas. Coloca para nós de novo lá, Davi, por gentileza. João capítulo 5. Muitas versões da Bíblia atualizadas, elas não têm aspas. Passa mais um versículo, esse é o 1. Ali existe um tanque e tal, passa para o próximo. Perto das entradas dos doentes, passa mais um. Porque de vez em quando, tal. Vocês estão vendo aqui a aspas ali, o parente? Aquilo ali é uma explicação do copista. A Bíblia, ela foi copiada várias vezes. Tá? Então vamos entender o seguinte, esse texto aqui, entre as aspas, e cada vez que você encontrar alguma coisa entre aspas lá na sua Bíblia, dê uma olhada, tá? Pesquise. É uma explicação do porquê que tinha tanto doente lá. Então a pessoa que copiou, né? E copiou, e foram várias cópias, ela acrescentou essa explicação ali.
isso não significa que aquela água era uma água sagrada da parte de Deus. Não significa que era o anjo do Senhor que vinha lá, porque o anjo do Senhor é Jesus, e Jesus estava incorpore, ele estava vivo ali, ele chegou junto, ele não estava mexendo a água. Vocês estão entendendo? Então, as referências que são feitas ao anjo do Senhor no Antigo Testamento referem-se a Jesus, tá? E nesse caso aqui, Jesus está em pessoa. Tá? É o verbo encarnado, ele está presente ali naquele momento. Não está mais numa manifestação teofânica, não é uma teofania. Portanto, essa explicação ali, ela é do copista. Aí a gente percebe como estava impregnado naquela cultura, naquele tempo, a ideia daquela água ser sagrada. Está entendendo? Então, já falei, né? Existem hoje muitos locais que as pessoas têm como sagrados, muitos rituais que as pessoas têm como sagrados. É interessante, meus irmãos, que o que há de sagrado realmente é a nossa fé pura, genuína e simples em Jesus Cristo. Não existe uma liturgia, não existe um fazer sagrado, não existe um gesto sagrado que propicie determinada coisa. Tá? Mas é pela fé em Jesus Cristo. Tá? Orar, nós oramos de joelhos, mas nós também oramos assentados. No Pentecoste, os irmãos estavam assentados quando veio sobre eles o Espírito Santo, não estavam de joelhos. Tá? Nós podemos orar deitados. Tá? Na Bíblia existem referências, nós podemos orar em pé. Então não existe uma posição, determinadas palavras certas, palavras mágicas que vão desencadear uma ação divina. Tá? Como também não existe um local sagrado. Sagrado é todo lugar em que a gente botar o nosso pé no nome de Jesus. Amém? Se estamos aqui no nome de Jesus, agora, nesse momento, esse lugar é sagrado. Amém? Louvado seja Deus. Vamos adiante. O paralítico. Ele estava esperando por uma cura que nunca aconteceu até aquele dia. 38 anos de espera. Eu acho que se eu for fazer uma estatística aqui, a maioria de vocês não tem 38 anos de idade. Eu já passei, glória a Deus. Né? Mas a maioria de vocês nem chegou lá ainda. Ou seja, o Tom Zic está ali dizendo que ele não chegou nos 38. Acho que de conversão aqui nessa igreja. Tá? Mas, queridos, é importante a gente saber que aqui há uma virtude. A virtude desse homem é a perseverança. Ele está perseverando naquela situação. Não diz aqui que ele era um mendigo. Tá? Ele não mendigava lá, como o caso do cego. Mas ele está numa situação de extrema vulnerabilidade. Tá? Ele está lá esperando o momento que ele possa ser curado. O objetivo dele não é encontrar o Salvador. O objetivo dele é ser curado. Muita gente que segue muitas religiões por aí, elas não têm um objetivo em serem salvas, porque elas não têm o entendimento que estão perdidas eternamente. Mas elas estão buscando o Deus que estão buscando, da forma que estão buscando, a divindade que estão buscando, fazendo as orações que estão fazendo, porque elas querem alguma bênção, alguma coisa. Queridos, é muito melhor ter o Salvador, com ele vem todas as outras coisas, amém? Então, quem tem Jesus, tem tudo. Né? A gente tem cura, a gente tem alegria no Espírito, a gente tem paz, a gente tem tudo o que possa imaginar. Está ao nosso alcance por causa da pessoa de Jesus. O paralítico está esperando ser curado. Ele não está esperando um Salvador. Mas quem vai ao encontro dele? O próprio Salvador. A perseverança dele, mesmo em meio àquele sofrimento, 38 anos naquela situação, lá está ele. Ele sabia que sozinho ele não poderia entrar na água. Mas ele está lá. Queridos, aqui nós podemos ter uma lição também. Quando queremos alguma coisa, queremos essa coisa. Amém?
Se a gente não tiver convicção verdadeira do que quer, a gente desiste fácil das coisas. Ah, mas esse homem não tinha opção. Será? Podia morrer. É uma opção, né? Melhor do que continuar naquela situação. Será que muitas vezes ele não pensou nisso? Pode ser. Porque na leitura a gente identifica quais são os sentimentos dominantes no coração dele. Tá? Ele estava lá, não sabemos por quanto tempo, 38 anos ele estava doente, mas quanto tempo ele estava lá naquele lugar esperando pela cura, não sabemos. Mal ele sabia que o próprio Jesus haveria de aparecer naquele dia. Tá? Jesus, ao chegar naquele local, ele viu o homem e soube da história. No texto está escrito que Jesus viu ele lá e soube da história, do tempo que ele estava lá. Tá? E Jesus então se dirige ao homem e ele diz assim: quer ser curado? A resposta é simples, né? Jesus sabia ou não sabia? Sabia que ele queria ser curado. Por quê? Porque ninguém ficaria tanto tempo naquele lugar se não quisesse realmente aquilo. Mas por que Jesus faz essa pergunta? Porque para ser curado, aquele homem, ser curado da paralisia dele, ele precisava ser curado no coração dele. A doença maior que aquele homem estava sentindo e sofrendo não era a paralisia. A doença maior era a doença da alma, e a gente identifica aqui. Ele abre o verbo e fala para Jesus, tá? Que ele estava lá e não tinha ninguém por ele. Mas, Senhor, quando a água se mexe, não tem ninguém que me coloque na água. Então, onde que estava o maior problema daquele homem? Nas emoções, na alma. Sabe por que muita coisa que a gente busca de Deus não acontece? Porque tem algum impedimento, tem algum bloqueio. Enquanto a gente não remover esse impedimento, enquanto a gente não remover esse bloqueio, a bênção de Deus, por maior que seja, o chamado dele, por maior que seja, não vai acontecer. Então, é necessário que, em primeiro lugar, a gente receba a ministração do Espírito de Deus na nossa vida, removendo todo e qualquer impedimento, todo e qualquer bloqueio para que a gente seja abençoado. Jesus ouve a história dele, tá? A doença em si já é ruim, tá? Mas o que ela causa nas emoções é muito pior. Muitos de nós passou pelo Covid. Nós lá em casa, eu e Elisa passamos, muitos de vocês também passaram. Eu acho que a pior coisa do Covid é aquela sensação desesperadora de tristeza e de que, sei lá, é uma coisa assim, difícil de explicar. Não é um simples resfriado, né? Ele traz, assim, uma carga emocional, assim, muito terrível. A doença em si já é ruim, mas quando ela afeta as nossas emoções, ela se torna muito pior. Aquele homem se sentia só, ele se sentia abandonado. Ele não respondeu diretamente para Jesus: sim, eu quero ser curado. Mas ele então revela qual era a sua maior dor. Jesus é o nosso modelo. E aqui ele revela toda a sua compaixão que ele teve por aquele homem e tem por nós. Jesus ouve a história, ele não alisa o sentimento de abandono. Ah, pois é. Ele não se dirige às pessoas ao redor, diz: vocês não estão vendo aqui a necessidade, como a gente ouve o discurso do politicamente correto hoje em dia. Tá? Jesus não faz nenhum tipo de censura, não passa a mão na cabeça dele, mas Jesus se dirige para ele e ele dá uma ordem: levante-se. É interessante aqui, né? Ao dar essa ordem, Jesus está dizendo, está mostrando o seguinte: eu me importo com você. Sendo quem eu sou, eu saí
dos muros de Jerusalém e vim aqui nesse lugar pagão que vocês acreditam que tem milagre para tirar você daqui, mostrar que eu sou o milagre. Não é essa água, não é essa divindade para a qual foi construído esse lugar. Eu sou o milagre. Jesus é o eu sou, né? A compaixão de Jesus, o modelo de Jesus, tá? Aquele sentimento que aprisionava o homem naquela condição. A primeira coisa que a gente identifica no texto, muitas vezes nós somos como aquele homem da história. Nós não buscamos solução em Jesus, nós buscamos a solução no tanque. O tanque pode ser o quê? O tanque pode ser um novo relacionamento, um novo empréstimo, um outro emprego, o dinheiro que estamos esperando sair do governo, da herança ou da ação trabalhista. Os nossos olhos são dirigidos não para Jesus como solução, mas são dirigidos para alguma alternativa. Vocês já repararam? E a gente passa a orar, passa a buscar a alternativa, e não Jesus e a vontade dele. Muitas vezes a gente diz, Senhor, eu quero determinada coisa, porque a gente acredita que essa coisa vai ser a solução. Senhor, eu quero que o Senhor me coloque na água quando ela se mexer. Gente, nós precisamos focar em Jesus. Ele é a solução. Vamos falar junto? A solução está em Jesus. Fala de novo. A solução está em Jesus. Não é no tanque. Amém? Não é no tanque. Segunda coisa que a gente aprende na história. Perseverar é importante. O homem perseverou no tanque. Não em Jesus, mas perseverou. Então, aqui a gente aprende que muitas vezes a gente está buscando a solução em outro lugar, mas nem lá a gente persevera. Tá? É importante que a gente esteja focado naquilo que realmente a gente quer. Tá? Para que a gente esteja focado naquilo que realmente a gente quer, é preciso que a gente tenha convicção das coisas, do propósito de Deus principalmente. E o propósito de Deus é que as pessoas não sejam doentes. Tá? Deus não fez ninguém para ser doente. E todo mundo tem esse sentimento, né? Por isso que quando acontece alguma coisa, o que a gente busca imediatamente? Cura. Acontece uma crise, o que a gente busca imediatamente? A solução para aquela crise, seja ela que área for. Porque Deus não nos fez para isso. Deus nos fez para a glória dele. Nós somos obra da criação, as primícias de Deus. Louvado seja o Senhor. Perseverar com os olhos voltados para a dor nos fará sofrer ainda mais. Gente, não foque na tua dor. Não foque no teu sofrimento. Não foque no teu problema. Porque ele vai crescer cada vez mais diante dos seus olhos. Se o teu problema é do tamanho de uma formiga e você fica olhando para ela, para essa formiga, logo ela vai estar parecendo um dragão na tua frente. E aí você vai dizer, eu não tenho como esmagar esse dragão, porque aos teus olhos aquilo ficou grande demais. Aos teus olhos. Foque em Jesus. O apóstolo Paulo já escreveu, olhai para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o Senhor. Então, não foque na sua dor, não foque no seu problema, não foque na sua dificuldade. Ai, como eu sofro. Ai, como a minha vida é dura. Ai, Deus fez a minha vida mais dura que todo mundo. Acho que eu estou pagando meus pecados. Gente, pecado a gente não paga. Tá? Já tem um que pagou o pecado pela gente. Ninguém paga pecado. Tá? Pecado não tem pagamento se não for com sangue. Tá? E o sangue de Jesus foi derramado pelo meu pecado e pelo teu pecado. O nosso pecado foi pago na cruz. Louvado seja Deus. Nunca fale, estou pagando meus pecados, porque isso é uma blasfêmia. Ainda, a gente às vezes fica esperando que alguém venha para dar uma forcinha. Mas eu preciso que alguém me dê uma força. Gente, foque na solução, não no problema.
naquele dia abençoado, Deus enviou o próprio Filho dele para arrancar toda a dor e ordenar a cura para aquele pobre homem. Isso se chama graça. E num dia abençoado, Deus enviou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Você já pensou nisso? Não pereça na sua dor, não pereça na sua dificuldade, não pereça no seu pecado, não pereça no seu sofrimento. Ele enviou o próprio Filho, e isso se chama graça. Louvado seja Deus, basta crer. Jesus não falou, Jesus não pregou para ele, Jesus não aplicou um sermão nele ali, mas mostrou para aquele homem que ele era importante. E a forma em que Jesus mostra isso é dizendo: levante-se. Ezequiel, no capítulo 2, versículo 1, Deus fala para o profeta: põe-te em pé e eu falarei contigo. Gente, muitas vezes nós não estamos conseguindo ouvir Deus porque a gente ainda não ficou em pé. Deus, para falar com a gente, nos dá a ordem: fique de pé. Deus não fala com ninguém que esteja acuado, naquela posição fetal, de vítima da história. É preciso se colocar de pé para ouvir o que Deus tem para falar. Porque Deus não mima ninguém. Ai, Deus, eu estou aqui, como eu estou sofrendo. Ele chega para você e diz: se endireita aí, olha para mim, eu vou falar com você, mas olha para mim. Ele não quer ouvir o nosso mimimi, porque a gente hoje está muito especialista em ser a vítima da história. E a gente é isso porque, vou voltar no início, porque a gente vive numa condição social e cultural que incentiva e ensina isso para as pessoas. Vejam só, vivemos no meio de uma sociedade doente, dividida, enfraquecida, desordenada. Luta de classes, luta de gêneros, luta de raças, luta de ideias, percebe? É um problema ser rico ou é um problema ser pobre? Quem é o vilão? O rico ou o pobre? Uma classe diz que é a outra. O rico diz que o problema é o pobre diz que o problema é o rico. E alguém está no meio dessa história ganhando com isso, fazendo com que uns briguem com os outros. É um problema ser homem ou é um problema ser mulher? Quem é a vítima da história? Sociedade patriarcal, machismo, feminismo do outro lado. Nós vivemos esse jogo hoje em dia. Tá? É um problema ser branco ou ser de cor? É um problema ser de esquerda ou ser de direita? A gente está vivendo essa bagunça. A nossa sociedade, a nossa cultura está nessa condição, nessa situação. À espera de um milagre. Lembrei do filme do Tom Hanks. Vocês assistiram? O que aquele homem estava fazendo na prisão? Estava preso. Por quê? Injustamente, acusado de um crime que ele não cometeu. E ele estava esperando acontecer o quê? Um milagre. O milagre aconteceu não na vida dele, mas ele foi agente de milagre na vida de outros. Você tirou a lição daquele filme? Queridos, em tudo há um propósito, e esse propósito é maior do que a nossa existência humana aqui na Terra. Pensa nisso. É extraordinário quando a gente passa a viver nessa dimensão, uma dimensão muito maior do que a dimensão do comer, beber, dormir e morrer. A gente existe com um propósito muito maior. O propósito de gerar filhos, sejam eles filhos biológicos ou sejam eles filhos espirituais. O propósito de gerar vida na vida de quem está morto. Então nós temos muito mais razões para viver do que para simplesmente passar existindo por aí. Nós mesmos, como igreja, nós oramos por um milagre. Mas, queridos, o que Deus está dizendo para nós é: levante-se, ponha-se em pé. Depois Jesus diz: tome a tua cama. Ou seja, o lugar repugnante em que aquele homem estava apoiado durante tantos anos.
Jesus dá essa ordem para nós hoje. Levante-se e pegue o teu leito, pegue a tua cama, pegue o teu encosto. A gente sempre quer estar acomodadinho, né? A gente vai na força da oração do irmão ou da irmã, a gente vai no conhecimento da palavra que o fulano ou beltrano tem, mas a gente mesmo não ora, a gente mesmo não lê a Bíblia, a gente mesmo não busca Deus. E Deus está dizendo hoje para mim e para você, levante-se e pega essa cama aí e ande. Amém? Ou seja, queridos, não é ficar, pois é, ai que bom se eu tivesse o dom do fulano. Você tem o teu, ele tem o dele. Desenvolva o teu. Ah, Senhor, ninguém me coloca na água quando ela se mexe. Jesus está dizendo, levanta, não precisa de água, coisa nenhuma, é só obedecer a minha palavra. E Jesus dá uma ordem, amém? Quanto tempo temos passado deitados, inertes, sem produzir, só na sofrência, só na dor, só lamentando? Gente, nós precisamos de uma igreja muito mais ativa, atuante do que doente. Então é preciso que a gente se levante, se coloque em pé e diz, eu sou, em nome de Jesus, forte. Eu sou, em nome de Jesus, obediente à palavra que Deus diz para mim. Levante, tome a sua cama e ande. Não viva na dependência de quem pode mergulhar você na graça. Não viva na dependência de quem pode colocar você na presença de Deus. É você que vai entrar nela. É só buscar. Se até hoje você estava esperando isso acontecer, como aquele homem, hoje o Espírito Santo está dizendo, é com você o negócio. Porque Jesus está aqui. Amém? Ande, levante, tome a sua cama e ande, tá? Jesus, ele sempre diz isso, é interessante. Eu quero seguir Jesus, quero ficar com Jesus. Uma vez os discípulos viram a manifestação da glória de Deus lá e tal, e Pedro chegou, Senhor, esse lugar é maravilhoso, vamos fazer uma cabaninha, não vamos mais sair daqui. Não é isso que Deus quer. Gente, a gente pode estar reunido no culto, na igreja, numa reunião maravilhosa, espiritual, cheio da presença de Deus, mas o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é lá. Por isso ele diz, vá. Não peques mais, vá e fale para a tua família o que aconteceu com você aqui. Ele falou isso lá para o gadareno, ele falou isso para aquela mulher pecadora, ele falou isso para esse homem. Levante, pega a tua cama e vaza, cara. Eu quero ficar com Jesus. Você não fica, você está nele, é diferente. Tá? Então nós precisamos reconstruir, reordenar, reorganizar a nossa maneira de ver e de pensar. Vou fechar aqui. Você não é vítima. Amém? Você não é vítima. Tá? Primeira coisa, se alguém diz que você é, mentiu para você. Você não é. Esse homem não era vítima. Esse homem é um agente da graça de Deus, sobre a qual a vida dele foi abençoada diretamente por Jesus, como você também é, como eu também sou. A segunda coisa, para Deus falar com você é preciso estar de pé. Não é estar enclausurado, fechado, nessa... Tá? Tomar a cama é deixar para trás a vida de inércia. É preciso a ação e andar. Por onde você vai levar Jesus? No seu local de trabalho, no meio da sua família, entre a sua vizinhança, tá? Seguir Jesus é ir. A grande comissão é ide por todo mundo. Jesus não chama para ficar. Fica aqui, meus cordeirinhos, eu sou uma galinha e vocês, meus pintinhos, vão ficar debaixo da asinha do papai. Não é isso. Ele diz, eu estou enchendo vocês da minha presença, eu estou capacitando vocês com os dons do meu Espírito, para que vocês vão e toquem fogo nesse mundo. Amém? Somos chamados para isso, querido. Por isso ele nos liberta, por isso ele nos salva, por isso ele nos transforma. Louvado seja Deus. Vamos orar? Glória a Deus. Aleluia. Pai, obrigado pela tua palavra.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso milagre. O Senhor é o que nos salva, nos redime, o Senhor nos põe em pé, o Senhor fala com a gente, o Senhor nos capacita e o Senhor diz que devemos ser sal e luz desse mundo. O Senhor diz que devemos ser fogo, um fogo que incendeia, um fogo que queima todo o mal e todo o pecado nesse mundo, Pai. Leva-nos, Jesus, leva-nos para onde o Senhor quer que a gente vá, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos reunimos, Senhor, para sermos capacitados pelo Senhor, nos reunimos, Jesus, para estarmos pertinho do Senhor, mas, ó Pai querido, o teu propósito é que a gente vá, assim como o Senhor veio a esse mundo, o Senhor nos manda também, Pai, e o Senhor disse aos seus discípulos e fala para nós: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, mas eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o teu nome, Jesus, por essa igreja, louvado seja o teu nome por cada irmão e cada irmã, Pai. Bendito seja o Senhor, em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Amém.